Por que o cristão deve ler a Bíblia Sagrada? Um dos principais ensinamentos para todo cristão é sobre ler a Bíblia. Por que o cristão deve ler a Bíblia todos os dias? Respostas a essa pergunta não faltam. É possível afirmar que quando o cristão abre a Bíblia Sagrada para ler, é Deus falando com ele. Podemos afirmar também que a Bíblia é a bússola apontada para o norte, que é Jesus. Ou seja, todos os conceitos e valores para uma vida cristã plena em Deus estão escritos na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de textos sagrados do cristianismo composto por dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada um deles é uma coleção de livros que inclui histórias, leis, poesias, profecias e ensinamentos religiosos. Vamos entender um pouco sobre cada uma dessas partes e sua importância. O que é a Bíblia? Antigo Testamento, principalmente escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Antigo Testamento é composto de livros que foram escritos antes do nascimento de Jesus Cristo. Em seu conteúdo, inclui a Torá ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros históricos, os livros de sabedoria e poesia, como Salmos e Provérbios, e os livros proféticos, que costumamos dividi-los em profetas maiores, que são os livros proféticos com mais capítulos, e profetas menores, que são os livros proféticos com menos capítulos. Novo Testamento. Escrito em grego koiné, o Novo Testamento contém os textos escritos após o nascimento de Jesus e que se concentram em sua vida e ensinamentos, além das primeiras décadas da Igreja Cristã. Em seu conteúdo, inclui os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas, as cartas de Paulo e outros apóstolos, e o Apocalipse de João. Qual a importância da Bíblia para o cristão? Conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. A Bíblia revela a natureza de Deus, seus atributos e sua vontade para a humanidade. Também apresenta a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o fundamento da fé cristã. É o guia para a vida cristã, que contém ensinamentos morais e éticos que orientam os cristãos em suas decisões diárias. Passagens como o Sermão do Monte e os 10 Mandamentos oferecem diretrizes sobre como viver a vida que agrada a Deus. É fortalecimento da fé. A leitura regular da Bíblia ajuda a fortalecer a fé, proporcionando conforto, esperança e encorajamento. As histórias de fé e perseverança de figuras bíblicas como Abraão, Moisés, Davi e apóstolos inspiram os cristãos a confiar em Deus. Comunhão com Deus. Através da meditação e da oração com base nas Escrituras Sagradas, os cristãos desenvolvem um relacionamento mais profundo com Deus. A leitura bíblica é a forma de ouvir a voz de Deus e entender melhor a sua vontade. Crescimento espiritual. A Bíblia é considerada o alimento espiritual para os cristãos. Assim como o corpo precisa de alimento para aquecer e se manter saudável, a alma precisa da palavra de Deus para aquecer espiritualmente. Testemunho e evangelismo. Conhecer a Bíblia capacita os cristãos a compartilhar sua fé com os outros de forma clara e precisa, usando as Escrituras para explicar os fundamentos do cristianismo e a mensagem de salvação. Aprofundando um pouco mais, quando o ser humano entrega a sua humanidade a Jesus, através do batismo nas águas, ele morre para o mundo carnal, se tornando um ser espiritual. Então pensa comigo, o bebê, para crescer forte e saudável, necessita primeiro de alimentos líquidos,
Com o passar dos meses, vêm os alimentos pastosos e mais tarde os alimentos sólidos. O mesmo ocorre com o novo convertido, o novo ser espiritual, o bebê espiritual recém-nascido em Jesus. Esse bebê espiritual, que é o novo convertido, aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus, primeiro em seu coração e depois no batismo nas águas, como orientado pelo próprio aos discípulos em Marcos, capítulo 16, versículo 16, e também pelos apóstolos, como em Atos, capítulo 2, versículo 38, precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual diário que vai ajudar o cristão a se levantar, caminhar e vencer a jornada proposta para ele, que é alcançar a salvação e a vida eterna. Se o cristão abrir a Bíblia todo dia para ler e meditar, terá diariamente um alimento espiritual para permanecer de pé, ter firmeza na comunhão com Deus, da mesma forma que o ser humano se alimenta de arroz, feijão, carne, soja, entre outros. Sem esse alimento diário da palavra de Deus, o cristão começará a ter fraqueza espiritual e não suportará as dificuldades espirituais que vão tentar atrapalhar em sua caminhada. Quer mais? Ou tá bom por hoje? Então, por hoje é só. Fica com Deus